Bom, então eu estou aqui na tela do eAula, cálculo 1. Eu vou ir direto para o banco de questões, vendo a opção mais aqui na engrenagem. Ele vai abrir essas outras opções aqui. Então eu vou vir aqui no banco de questões, item questões. Bom, eu já estou observando que eu tenho algumas categorias, né? Eu vou só selecionar a aba categorias. E para essa avaliação 1, que está chamado de atividade 1, nós temos 9 questões na categoria principal e nós criamos 4 categorias que são questões iguais, né? O que significa isso? Que são questões em que o aluno deveria fazer uma delas, né? Porque são questões que são parecidas, têm a mesma linha de raciocínio para a resolução. Então, a ideia aqui dessas subcategorias é justamente utilizar uma questão dentro dessa subcategoria na avaliação que esse aluno vai acabar desempenhando, certo? Então, eu tenho 9 questões na categoria principal, tenho 3 questões na primeira subcategoria e assim sucessivamente. Essa categoria 4 aqui, essa subcategoria 4, nós não colocamos nenhuma questão. Bom, então, já que as questões estão prontas e finalizadas, eu venho novamente aqui na página principal da nossa disciplina. E eu vou justamente na avaliação 1. Então, clico em avaliação 1. Algumas informações importantes, né? Uma tentativa apenas disponível. Ele vai estar disponível no dia 7 de julho de 2020, às 16 horas, e vai ser fechado no mesmo dia, às 18 horas. E a duração para realizar essa prova é de 2 horas. Então, eu vou editar o questionário e vou adicionar algumas questões. Então, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar do banco de questões, essa é a ideia principal, e eu vou selecionar a categoria. Então, eu vou selecionar a categoria principal, que tem 9 questões. Então, o que eu estou observando? Que apareceu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 questões daquela categoria principal. Marquei todas aqui e eu vou adicionar. Pois bem, então agora eu tenho as 9 questões e eu vou adicionar agora uma questão de cada subcategoria. Então, continuando aqui a adição das questões agora que vão ser aleatórias, vão ser sorteadas na hora que esse aluno for fazer a questão. Eu vim aqui nesse botão adicionar, pode ser qualquer outro, mas eu vou vir aqui nesse, certo? E ao invés de criar uma nova questão ou pegar lá do banco de questões, vou botar uma questão aleatória. Bom, agora essa questão aleatória, eu venho desse banco de questões aqui. Então, se eu tenho 3 questões iguais, né, avaliação questões iguais 0, 1, eu tenho 3 questões idênticas, ou seja, que estão na mesma linha de raciocínio para a resolução desse exercício, eu seleciono desse banco de questões, tá? E aqui tem um item importante, número de questões aleatórias. Eu vou colocar uma questão dessas 3 que estão aqui. Então, vou direcionar a questão aleatória. E ele vai aparecer aqui, tá? Aleatório. Isso aqui é um item muito importante, Então, dentro do banco de questões, avaliação AV1, questões iguais 01, né? Ela vai ser aleatória e eu ainda posso olhar essas questões. Então, vou pegar mais uma questão aleatória, certo? Só que agora eu vou pegar lá da outra subcategoria. Aqui tem 2 questões. Ok? Vou deixar uma questão aleatória também. Observe que já apareceu aqui, a 12ª questão aleatória. E a terceira e última vai ser justamente da subcategoria 3 aqui, tá? Que aparecem 3 questões. Então, adicionei essa questão aleatória. O que vai estar faltando aqui, que é a minha nota máxima, né? Tá? Só para fechar a questão aleatória, eu tenho as 3 questões aleatórias de acordo com cada subcategoria que eu havia criado para essa avaliação 1. Agora tem um detalhe importante, que é justamente que eu tenho que a minha nota máxima é 10 e eu tenho um total de avaliação que é 12. Então agora, é claro que eu vou encerrar esse vídeo por aqui, eu tenho que ajustar qual questão vai ter um peso menor do que as outras, sei lá, 0,5, isso é uma coisa que tem que ser discutida com os colegas que estão trabalhando a mesma disciplina, tá? Então eu vou dar aqui um gravar, mas não se esqueçam que tem que ajustar aqui o peso dessas questões, né? Lembra que eu venho aqui ao lado e faço isso.